Um desfile de figuras de 500 do tempo de Sá de Miranda, o poeta que Vila Verde decidiu e uma vez mais homenagear e recordar, no último fim de semana de maio, constituiu o cartaz motivador do domingo. Muita gente para ver o cortejo passar numa alegoria representativa desses tempos, os da monarquia. A rainha foi personificada pela presidente do município, Júlia Rodrigues Fernandes, que se associou aos festejos, exibindo a sua personalidade de mulher e de autarca que se embrenha e sabe participar nas iniciativas da terra. É como lhe digo, faz-se da forma mais natural. Quando nós estamos em cada uma das nossas atividades, nós vestimos a camisola, portanto, também é importante dar-se o exemplo. Acha que era mais fácil ser rainha nesse tempo ou mais difícil ser Presidente da Câmara neste tempo do século XXI? Olha, eu acho que naquele caso a rainha era mais uma figura de retórica. Estamos a falar do rei Dom João III. Portanto, neste momento os papéis são completamente distintos. Uma Presidente de Câmara, na atualidade, século XXI, tem de facto a gestão de um grande município, como o caso da Vila Verde, em que somos mais de 47 mil habitantes, em que temos 228 km², em que estamos distribuídos agora por 33 freguesias e uniões de freguesia, em que temos de facto um concelho que nós queremos promover, que nós queremos que todos tenham a maior qualidade possível, por isso eu dou o máximo e o melhor em cada uma das coisas que faço, seja aqui no evento Sá de Miranda, seja a seguir no Santo António, seja quando vou ver uma obra, seja quando estou a discutir na Cima do Cávado aquele que serão os fundos para o 2030, em todos os momentos nós temos sempre que dar o nosso melhor pelo bem das nossas populações, fazendo com que as pessoas tenham o máximo e aquilo que merecem. Um diretor de serviço do município e presidente da Junta de Freguesia de Escariz São Mamed e Escariz de São Martinho, do Conselho, Adelino Duarte Machado, figurou-se de rei Dom João III. Há muitas dificuldades aqui no Conselho? Algumas, é natural, é um concelho relativamente grande, mas nós temos uma ação social bastante, com técnicos bastante capazes, temos umas parcerias fortes com as instituições e tentamos sempre ir acompanhando de perto as necessidades das pessoas, é para isso que cá estamos. Não é? É um homem de afetos, de coração e de alma? Eu acho que sim, poderão as outras pessoas julgar melhor que eu. Não é? Se voltássemos efetivamente ao seu século do rei Dom João III, as coisas seriam completamente diferentes. Seriam diferentes porque a pobreza não era aceita, não é, na sociedade. Não é? Hoje nós estamos muito mais atentos, a sociedade está muito mais atenta às questões da pobreza e da inserção social, não é? Da coesão. A rainha presidente, chamemos-lhe assim, é participativa. A nossa rainha é muito participativa. O povo de Vila Verde ama, os súbditos amam a sua rainha, a sua Presidente da Câmara, porque ela é uma pessoa atenta às suas necessidades e às questões de desenvolvimento do Concelho. Rosa levanta a rei, Rosa levanta a saia, olha o pai o que é bem. Essa aí! Ela! Mais ou menos. É que não é minha prima, peraí, deixa eu ver. Não é tua prima? Vitor Motor, esta é minha prima. Ela! Tá aí tua prima! Olha. Tá bom! É minha prima. Prima. Sempre a descascar essa Luísa, tá tudo bom, não tem problema. Vambora! Ela vai bater mais tarde, não é? Então vamos indo que já estou a ficar com a gestora. Vambora! Muito obrigado, senhor! Uma praça bem composta de gente de vilaverdenses e forasteiros que se entretiveram com o que o programa lhes oferecia, desde o teatro, folcloria, circo e iguarias, para testar a gastronomia, foi uma chancela. Sabe que estão feitos possivelmente, não é? E agora tenho... Eu não faço parte. Mas Sá de Miranda, com postura de poeta da vida e com compostura de intelectual, primou a presença com um diálogo corrido e apetecido. Bom, antes de mais, sou nascido em Coimbra, às margens do Rio Mondego e depois às margens do Rio Neiva vim perecer mais tarde, em meados do século XVI, pelo qual vi logo três reis, Dom João II, Dom Manuel e Dom João III. E, portanto, de certa forma, aqui vim parar porque o destino aqui me trouxe.
O Sá de Miranda é uma pessoa que a dada altura vai até a Itália e, através de uns estudos, depois traz aqui para Portugal os sonetos. É verdade, o Sá de Miranda eu não trouxe bem os sonetos, eu trouxe foi o classicismo renascentista italiano adaptado à poesia portuguesa, visto que a Renascença de certa forma chega a nível de arquitetura com o chamado gótico tardio, que vai dar origem ao estilo manuelino, portanto a nível de arquitetura, e efetivamente depois com a influência italiana da minha parte, mais na parte, portanto, da poesia. E então preferi recatar na província e fazer uma certa sátira e crítica social, o rato do campo e o rato da cidade, ou o bobo e o rei, no fundo, uma crítica às desigualdades sociais da época. E de certa forma aqui no meu recanto entre Amares e Vila Verde, com bom vinho verde e bons ares, assim daí aos bons paladares à prosa e à poesia portuguesa. Sá de Miranda, eu sei que andou no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, aí bebeu muito saber e muito conhecimento, junto dos frades crúzios. Bom, é aí que eu aprendo a ler e a escrever, podemos assim dizer. E de certa forma toda aquela sabedoria e aquela calma, podemos assim, sapiência religiosa, que também me ensinaram a ter uma certa temperança que é fundamental em todas as épocas e sobretudo no século conturbado em que eu vivo, portanto, neste século XVI, porque acho que todos nós somos complementares à cultura e, no fundo, fazemos parte do tronco da língua portuguesa que terá um desenvolvimento futuro e que teve um desenvolvimento do passado, portanto, não, de certa forma não há ofuscação, pelo contrário, é uma complementariedade, uma aprendizagem que eu tive também com o Garcia de Rezende e que depois transmito ao Luís Vaz de Camões, todos nós fazemos parte dessa corrente. Tem noção que ofereceu muito à língua portuguesa? Eu não ofereci, sobretudo fui vivendo, fui dizendo, como se diz, umas coisas por estas terras de Amares e Vila Verde e de certa forma dei o meu humilde contributo porque outros dotos como vós também me ensinaram muito, desde o simples povo da raia miúda às mais altas cortes e as cúrias, muito aprendi. Ora, veja lá agora pelo Malupa, do seu tempo passando para este, não acha que nos falta aprender mais sobre a sua vida e a sua obra? Eu posso dizer que em todas as épocas existem épocas de maior ou menor conhecimento. E nós não podemos esquecer que entre a minha época e a vossa vão cerca de 4 séculos. E em 4 séculos apareceu muita gente. Ou seja, teve escritores absolutamente extraordinários e também das artes, também da pintura, ou seja, há e de outras artes novas que apareceram, como seja aquilo que vocês chamam o cinema, a televisão, as artes informáticas, ou seja, e portanto é natural que uma pessoa da minha época tivesse que estudar se calhar 5 ou 6 escritores e na vossa época tenham que estudar 40 ou 50. E portanto é natural que as pessoas tenham uma recordação mais próxima da sua geração. Eu dou-lhe um exemplo da vossa época. Se eu lhes perguntar, por exemplo, entre 1910 e 1960, foi meio século, foram muitos anos, vocês tiveram 2 guerras mundiais. Agora, se eu vos perguntar, entre 1970 e 2020, foram 50 anos, mas vocês não têm essa percepção, parece que se passou muito pouca coisa. Ou seja, e portanto a percepção que o homem tem é sempre muito limitada à sua vivência física. E portanto é natural que o passado, e quanto mais longínquo seja, a não ser que sejam nomes muito sonantes, como Homero, por exemplo, ou como Séneca, por exemplo, ou São Agostinho, ou por exemplo, o famoso Dante Alighieri, ou seja, a não ser que sejam nomes mesmo muito sonantes. Vítor Hugo. O Vítor Hugo, esse já é mais tardio. Portanto, mas estou a falar de nomes até mim. Ou seja, tirando esses nomes mais sonantes, os outros é natural, não digo que haja um esquecimento, mas que haja uma breve passagem. Portanto, eu não me importo com isso. O importante é, no fundo, que a língua portuguesa continue a ser transmitida, independentemente daqueles que venham novamente a ocupar este território que se chama Portugal. Olha, já agora vou-me aproximar mais um bocadinho, porquê? Gostava que agora, efetivamente, caíssemos aqui os dois, nestes pés, nesta data, 28 de maio de 2023, nesta praça, nas festas quinhentistas de Sá de Miranda, em Vila Verde, para que o meu amigo efetivamente se pudesse retratar. Quem é? Quem é? Francisco de Sá de Miranda, não caia a vossos pés porque não sois uma nobre dama. Porém, poderei cair aos pés das nobres damas de Amares e Vila Verde que nos neivas triunfaram. Muito obrigado, Sá de Miranda, bem-aja por este bocadinho que perdeu comigo e recuando ao tempo do século XV. Não perdi absolutamente nada, só ganhei em sabedoria e amizade. No ar, na despedida, começou a parar a saudade da Feira Quinhentista de Vila Verde, Sá de Miranda, que voltará em 2025.